O que eu quero fazer aqui nesse vídeo é pensar em um negócio bastante tradicional. Eu vou observar o negócio de suco de laranja. Aqui eu escrevi os galões de suco de laranja, a quantidade de galões que eu vou produzir a cada semana. Então, tudo isso que está sendo apresentado aqui está tendo por base a produção em uma semana. E aqui nessa coluna nós temos os custos fixos. Supondo que para produzir nenhum suco de laranja, eu tenho um custo igual a R$1.000. Vamos dizer que esse valor seja o aluguel do espremedor do suco de laranja. Vamos assumir que nesse espremedor a gente pode produzir o tanto de suco de laranja que a gente quiser, ou pelo menos qualquer um dos montantes que eu coloquei aqui nessa lista. Vamos dizer também que nesse custo fixo a gente tenha o custo com alguns funcionários, e que esses funcionários vão gastar um pouco do seu tempo operando o espremedor de suco de laranja. Bem, enfim, vamos assumir que todos esses gastos são custos fixos. Então, esses são os custos que eu vou ter com a máquina, com os funcionários, e vamos supor que a gente fez um contrato, que eu fiz um contrato com eles por um ano. Então, esse aqui vai ser um valor fixo por semana por pelo menos um ano. Agora, aqui eu já tenho os custos variáveis, que vai depender da quantidade de suco que eu vou produzir. Nesse valor está incluído o custo das laranjas, também o custo com o transporte das laranjas. Observando aqui na primeira linha, se eu não produzir nenhuma laranja, é óbvio que eu não vou ter nenhum custo variável. Agora, se produzirmos 1.000 laranjas, eu vou ter um custo variável igual a R$500. Se produzirmos 2.000 laranjas, vamos ter um custo igual a R$850. E algo interessante aconteceu aqui. Nosso custo variável aumentou R$350. Se nós produzirmos 1.000 galões de suco de laranja, nós vamos ter um gasto igual a R$500. Se produzirmos 2.000, vamos ter um gasto igual a R$850. Então, o que aconteceu aqui? Bem, provavelmente eu tenho algumas economias e provavelmente eu tenho algum poder de negociação com os fornecedores das laranjas e com as transportadoras também. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu estou comprando muito mais laranjas agora. Que tal se a gente negociasse esse preço um pouco mais abaixo? E a gente podia chegar para a transportadora e dizer o seguinte: olha só, eu estou agora transportando um monte de laranjas. Que tal se a gente tentar um negócio melhor, hein? Assim, a gente chega à conclusão que o negócio ficou ainda melhor. E você pode reparar que na próxima linha a gente tem um gasto a mais igual a R$250. Mas depois vai ficando cada vez mais caro. O que provavelmente está acontecendo aqui é que, como eu vou comprar mais e mais laranjas dos distribuidores locais, eu vou obter um negócio melhor. Só que aí eu vou precisar começar a trazer laranjas de fora, ou seja, de lugares mais distantes. E talvez o transporte dessas laranjas esteja custando mais. Ou talvez esses fornecedores sejam um pouco mais caros que os fornecedores locais. Por isso que o meu custo variável aqui para os próximos galões está ficando cada vez maior. Continuando aqui, os custos totais, obviamente, é a soma dos meus custos fixos com os meus custos variáveis. Então, se eu quiser produzir 9.000 galões de suco de laranja, isso vai me custar R$4.360. Bem, a gente pode calcular isso? Bem, basta somar. Aqui, por exemplo, eu estou usando o Excel para calcular, e você pode fazer isso em qualquer planilha que você vai conseguir chegar a esse valor com muita facilidade. A próxima coluna que a gente tem aqui é o custo fixo médio, ou a média do custo fixo. Bem, na primeira linha aqui eu não vou fazer porque eu não quero dividir isso por zero, certo? Então, a gente não calcula nada aqui. Lembre-se que tanto o custo médio, ou a média do custo fixo, ou do custo variável, ou também do custo total, são cada um desses custos dividido pela quantidade total de galões de suco que eu estou produzindo. Aqui nós estamos vendo o custo por galão. Assim, todos esses valores médios serão feitos para cada galão. Bem, vamos fazer aqui no Excel. O que eu estou fazendo é uma fórmula agora. Isso aqui vai ser igual ao meu custo fixo dividido pelo número de galões produzidos. Você pode ver que aqui nós temos G8 dividido por F8. E, na verdade, eu acho que você não vai ver os meus Gs e os meus Fs, mas isso daqui seria a oitava linha. Isso é logo aqui, de modo que aqui eu vou ter apenas R$1.
Agora, se eu quero a minha média do custo variável, dos custos variáveis, a gente vai dividir os custos variáveis pelo número total de galões. Então, para produzir 1 galão de suco de laranja, a gente vai gastar algo em torno de 50 centavos. E isso, claro, inclui o custo com transportes. Em seguida, vamos calcular o total dessas duas coisas. E para fazer isso, basta somar essas duas médias. Claro que poderíamos ter feito isso de uma outra forma também. Poderíamos pegar apenas o nosso custo total e dividir pelo número de galões produzidos. De qualquer maneira, a gente vai ter a mesma coisa. Talvez mais à frente eu faça um vídeo falando o porquê disso, um vídeo falando sobre isso matematicamente. Mas talvez você deva pesquisar sobre isso agora, sozinho. Eu acho que vai ser algo interessante. Agora vamos falar sobre o custo marginal. O custo marginal é a nossa mudança no custo, a nossa variação no custo total dividido pela nossa variação em galões de suco. Assim, a nossa variação nos custos totais vai ser igual a 1.500 menos 1.000. Essa é a nossa variação aqui no custo total dividido pela nossa variação em galões. Então, nós vamos ter aqui 1.000 menos 0, que é a nossa variação em galões, e isso vai nos dar, novamente, 50 centavos. Agora, isso daqui é uma coisa divertida sobre as planilhas. Eu posso selecionar tudo isso aqui e preencher todas as coisas abaixo, e eles vão fazer os mesmos cálculos relativos. Então, deixa eu fazer isso aqui agora, sem formatação. Agora foi arrumado aqui, eu já tinha criado isso daqui antes. E assim, vemos o que está acontecendo. Isso é algo bem legal que nós até já vimos no último vídeo, quando falamos sobre os desenvolvedores de software. Esse foi o nosso custo fixo, nossos custos variáveis, que vai aumentar à medida que a gente produz mais e mais. Aqui o nosso custo total, que é apenas a soma dos dois. Ou seja, basta você pegar os custos variáveis e somar R$1.000, que é o nosso custo fixo, e assim teremos uma curva bem aqui. O que fizemos aqui é que plotamos esses valores aqui em um gráfico. Aqui nós temos o custo médio total, aqui nós temos o custo médio fixo, ou, na verdade, os custos marginais, os custos variáveis médios, ou a média dos custos variáveis, e os custos totais médios, ou a média dos custos totais. Eu não coloquei aqui a média do custo fixo, porque isso é apenas a diferença entre o total e os custos variáveis. Bem, vamos pensar sobre o que está acontecendo aqui. E primeiro, vamos olhar para a média marginal. Na verdade, vamos olhar aqui para os custos marginais primeiro, porque isso é algo interessante. E é legal observar isso, porque a gente percebe que as primeiras laranjas que compramos eram caras. Nós não éramos ainda um grande produtor, mas à medida que a gente for produzindo mais e mais, por exemplo, produzindo 1.000 galões de suco de laranja a mais, nós vamos precisar de uma certa quantidade de laranjas para produzir 1.000 galões a mais. Ou seja, vamos precisar de uma quantidade total de laranjas para produzir 2.000 galões de sucos. E aí, de repente, o nosso custo marginal diminuiu. Isso ocorreu porque agora somos um comprador maior. Comprando essas laranjas a mais, nós vamos conseguir um valor bem melhor. As laranjas vão sair mais baratas agora. E à medida que a gente for comprando mais e mais laranjas, essas laranjas vão ficando cada vez mais baratas. Mas aí a gente vai precisar comprar laranja de fora. Isso vai fazer que esse preço elemental, ou seja, esse preço a mais, essa diferença de preço, fique mais caro. E isso fica muito claro aqui nessa curva de custo marginal. Isso não fica tão evidente na média e nem no custo variável. Isso fica oculto até um certo grau, porque o custo variável médio em qualquer um desses pontos é calculado várias vezes. E o custo variável médio em qualquer um desses pontos é igual aos custos variáveis dividido pelos galões de sucos. Uma outra maneira de pensar a respeito disso, e que eu falei no último vídeo, é que se você estiver tomando qualquer um desses pontos, o seu custo variável médio, a sua média do custo variável, ou seu custo variável médio, vai ser igual à inclinação entre esse ponto e a origem, a inclinação da reta que liga esse ponto à origem, enquanto que o custo marginal é a inclinação entre esse ponto e o ponto imediatamente anterior. Por isso que o custo marginal está te mostrando quanto a mais que esse suco de laranja, essa quantidade a mais de suco de laranja, está custando, e não apenas a média. É por isso que a curva de custo marginal nos mostra algo próximo a um conjunto de 1.000 galões de suco de laranja, e mostra para a gente o quanto que isso está custando para a gente naquela etapa de produção. Bem, observando agora o custo total médio.
Em primeiro lugar, você tem o seu custo fixo, que não está espalhado aqui demais. Mas, à medida que você produz mais e mais galões de suco de laranja, seu custo fixo não vai se alterar, mas o variável vai. E aí é por isso que a gente tem essa lacuna aqui. Essa daqui vai ser a diferença entre a curva verde e a curva laranja, que realmente é apenas o custo fixo médio. E o interessante a observar aqui é que essa lacuna se torna cada vez menor.